Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, vamos falar um pouco mais hoje sobre a departamentalização, que seria o agrupamento, segundo critérios de homogeneidade, das atividades e recursos em unidades organizacionais. Só que antes, para falarmos sobre departamentalização, cabe falarmos sobre organograma, funcionograma e lotacionograma. O organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional, não é? Como estão organizadas as pessoas, as unidades organizacionais, como estão as pessoas, como se localizam essas pessoas. Então, o organograma é a representação gráfica de determinados aspectos, como cargos, né, como as unidades organizacionais dentro da própria empresa, em determinado momento, porque lembrem que esse organograma ele pode ser alterado, havendo qualquer alteração, obviamente, na prática da empresa, na estrutura da empresa. Ok? Só que alguns autores confundem, generalizam e entendem que tudo é organograma, só que nós temos o funcionograma. O funcionograma nada mais é do que um gráfico que representa ou que apresenta as funções das unidades organizacionais dentro das empresas. Por exemplo, nós temos um organograma e nós temos o setor de recursos humanos. À medida em que a gente diz quais são as tarefas, quais são as funções de um setor de recursos humanos, nós estamos saindo de um organograma e passando para um funcionograma. Logo, o funcionograma possui a função de detalhar somente as atividades que compõem uma função. Ok? É um tipo de organograma que demonstra a descrição funcional de cada setor. Então, lembrem sempre disso. Quais são os objetivos? Detalhar a estrutura organizacional, possibilitar um conhecimento íntimo da organização, fornecer detalhes dos órgãos, observar se alguma função não está sendo desempenhada na prática, observar se não há dois ou mais órgãos com as mesmas atribuições, se há equilíbrio entre os órgãos com alguns sobrecarregados e com outros com poucas atividades ou com poucas tarefas, ok? Então essas são alguns dos objetivos, algumas das funções do funcionograma. Agora nós passamos ao lotacionograma. E o que viria a ser lotacionograma? Como o próprio nome diz, ele estabelece a lotação dos recursos humanos ou das pessoas dentro das organizações. Essa é a grande função de um lotacionograma, identificar onde cada pessoa está dentro da sua organização. Existem algumas questões a serem observadas no lotacionograma. Por exemplo, no mínimo 50% dos funcionários de cada setor deve ter qualificação diretamente relacionada com a atividade do setor. Ou seja, é bom que pelo menos 50% dos colaboradores ou dos funcionários do setor de recursos humanos tenham formação em recursos humanos. Isso vai contribuir com a eficiência e eficácia do setor, obviamente. Em muitos casos, é interessante agrupar funcionários de mesma qualificação em um único setor, ganhando-se com isso em desenvolvimento, ou seja, nós estaremos especializando o setor e minimizando a ociosidade daquele setor. À medida em que vários colaboradores com a mesma qualificação trabalham juntos, a probabilidade de aumentar o desempenho é melhor, porque um vai contribuindo com o outro, ok? Feito este adendo, voltemos para a departamentalização. Objetivos: estabelecer a divisão do trabalho, estabelecer relações entre os níveis organizacionais, só que além disso nós temos alguns cuidados. É preciso ter cuidado ao projetar a estrutura que melhor represente a realidade empresarial, divulgar a todos na organização o organograma, seu conteúdo e a sua finalidade. Porque não adianta a gente ter uma estrutura muito bem feita, muito bem planejada, só que nem todos conhecem. Então é importante que a gente deixe claro como é a estrutura, como é o funcionamento da nossa organização. É importante lembrar ainda que uma empresa pode empregar simultaneamente dois ou mais tipos de departamentalização. Este seria inicialmente um conceito de departamentalização, aliás, um tipo de departamentalização chamado departamentalização mista, que é quando a gente utiliza dois ou mais tipos de departamentalização dentro da própria organização. E aí, como nós já falamos sobre o primeiro tipo de departamentalização, agora vamos tratar dos demais, ok? Nós temos a departamentalização por quantidade. Este tipo envolve agrupar um certo número de pessoas não diferenciáveis, que a partir dessa situação tem a obrigação de executar tarefas sob a ordem de um superior. Eu até na aula falei o exemplo de Alex, né, que lidera 15 pessoas. Então, à medida em que a gente tem vários supervisores que lideram um grupo de pessoas, este é um tipo de departamentalização por quantidade. Ok? Sua utilidade tem diminuído com o passar do tempo, né?
Nós temos, além disso, a departamentalização funcional, onde as atividades são agrupadas de acordo com as funções da empresa. Esse é o critério mais utilizado, né? Em todas as empresas nós temos uma gerência, um setor de produção, uma gerência, um setor, um departamento financeiro, gerência, setor, departamento de marketing, gerência, setor, departamento de recursos humanos, dentre outros, gerência, o setor de produção, de operação, o operacional, né? Então esse é o mais comum, ok? Nós temos, por exemplo, algumas vantagens e desvantagens da departamentalização funcional. É mais seguro, baseia-se tanto na execução das tarefas como no relacionamento de colegas, e uma desvantagem é a grande especialização do trabalho. Isso, dependendo da organização, pode ser visto como do tipo de negócio, pode ser visto como uma desvantagem. Lembrem que à medida em que a gente se especializa em uma determinada função, a gente perde a visão de um todo. E a visão de um todo, ou a visão sistêmica, está relacionada a um critério de qualidade. Lembrem-se disso. Nós temos a departamentalização territorial. Esse é bem interessante. Aí eu lembro que eu falei na sala de aula o exemplo do tráfego aéreo, né, das bases aéreas, do Departamento de Tráfego Aéreo brasileiro, como é que funciona. Então, cada torre, ou cada base, ou cada região é controlada por um determinado número de bases, né? Então, é isso onde cada base vai responder por aquele território. Por quê? Porque está mais próximo do território, porque conhece a área. Então, departamentalização por território envolve todas essas questões. É um tipo importante de departamentalização e geralmente utilizada para obter vantagens econômicas, possibilitar maior treinamento de pessoal, possibilidade de uma ação mais imediata, maior facilidade de conhecer os aspectos e problemas locais por ocasião da decisão. Como eu falei para vocês, quanto mais próximo do local onde está acontecendo o problema, do local onde o negócio está estabelecido, melhor ou mais informações você tem para tomar decisões mais assertivas. Nós temos ainda departamentalização por produtos ou serviços, onde o agrupamento é feito de acordo com as atividades inerentes a cada um dos produtos ou dos serviços da empresa. E aí nós temos aquele exemplo de uma empresa em que ela departamentaliza, por exemplo, divisão têxtil, divisão farmacêutica, divisão química. Ou seja, nós temos um negócio da empresa em que ela, de acordo com o produto que ela produz, ela departamentaliza pelos setores, né, de produção. Divisão têxtil, divisão farmacêutica e divisão química. Lembrem que essa questão é interessante, né, e é intrigante, porque foi uma das questões que a gente viu em sala de aula, que vocês participaram muito, né, então é bom pensar um pouco sobre isso. Ok? É bom pensar e lembrarem e vejam o material sobre as vantagens, as desvantagens desse tipo de departamentalização. E aí a gente entra na departamentalização por clientes. E eu lembro muito bem que eu falei para vocês sobre as lojas de departamentos, né, onde eu citei a C&A, a Riachuelo, onde nós temos claramente definidos onde estão os tipos de produtos, por exemplo, produtos masculinos, produtos femininos, produtos infantos juvenis, produtos só para jovens, calçados. Então isso é um tipo de departamentalização por cliente, ou seja, a gente segmenta por cliente a empresa, né? A gente usa um processo de segmentação, departamentalização, melhor dizendo, ou de agrupamento a partir das características dos nossos clientes, ok? Além disso, nós temos a departamentalização por processos, onde as atividades são agrupadas de acordo com as etapas de um processo. Por exemplo, nós temos a lavagem de um carro, um lava-jato. Então, primeiro recebimento, acolhimento do carro, em seguida uma avaliação, posteriormente o início, encaminhamento para a fila, em seguida lavagem do carro, em seguida aspiração, lavagem, depois secagem do carro e disposição no pátio para a posterior entrega ou devolução ao cliente. Então esse é um processo onde as empresas as empresas os lava-jatos, né? As empresas de lavagem de carro, elas podem realizar esse processo. Na verdade, elas realizam essa departamentalização. Algumas em maior grau, algumas onde a gente consegue identificar isso de uma forma muito mais clara e outras de uma forma mais simples, menos profissional. Espero que tenha ficado claro esse tipo de departamentalização. E nós temos também a departamentalização por projeto, que é quando, como o próprio nome diz,
Quando nós temos vários projetos ou um projeto para desenvolver, a gente reúne um grupo de profissionais responsáveis pela realização daquele projeto. E aqui qualquer projeto tem início, meio e fim. Quando o projeto é finalizado, a equipe se desfaz, as pessoas são encaminhadas para novos projetos ou são devolvidas para os seus setores. Então esse é um tipo de departamentalização que também acontece muito nas empresas. E aí eu dei o exemplo para vocês do Legacy na própria instituição. Não foi isso? Estão lembrados? Nós temos ainda, que é uma das novas tendências, uma das mais faladas hoje em dia, é a departamentalização matricial, que e aí eu peço a vocês que prestem atenção, há uma grande diferença entre a matricial e a mista. A mista, eu já falei para vocês, é quando nós utilizamos 2 ou mais tipos de departamentalização dentro da empresa. A matricial não. É quando 2 ou mais tipos de departamentalização são utilizados e eles se cruzam, se sobrepõem sobre a mesma pessoa dentro da organização. Por exemplo, alguém que está em um setor de recursos humanos, mas que participa de um projeto Legacy, por exemplo. O grande inconveniente desse tipo de departamentalização é a dificuldade de definir claramente as atribuições e a autoridade de cada elemento da estrutura e minimizar conflitos inevitáveis. Por exemplo, eu participando de 2 setores ou 2 tipos de departamentalização, a quem eu vou obedecer, em que momento eu vou obedecer, isso vai depender muito do processo e das nossas lideranças, dos nossos gestores, okay? Para que não acabe dificultando o nosso trabalho. E aí nós temos a departamentalização mista, como eu falei para vocês, né? E acho que é isso. Eu espero que a gente tenha feito uma revisão. Foi simples, foi objetivo, mas espero que vocês dê para lembrá-los alguma coisa sobre departamentalização, que é um assunto bem importante. Ok? Quaisquer dúvidas, não esqueçam, aqui embaixo vocês têm como enviar dúvidas, colocando seu e-mail, seu nome e o próprio contexto da dúvida. Ok? Agora a gente vai já emendar um pouco falando sobre quadro de distribuição de trabalho, ou QDT. Esta ferramenta permite que o executivo possa conhecer e avaliar suas atividades, saber como estão distribuídas as tarefas de seu pessoal e quantificar o próprio custo de funcionamento. Ok? Então, quantificar. Quando a gente lembra e pensa em quantificar, a gente retoma lá a teoria científica de Taylor, né, toda aquela administração clássica, e aí quando a gente passa para quadro de distribuição do trabalho, a gente lembra de estudos de tempos e movimentos, que eu peço a vocês que deem uma lida sobre isso, e lembramos também que esse conteúdo está dentro de um contexto de transição, né, de escola clássica de administração para teoria das relações humanas, que é quando surge a psicologia industrial, Elton Maio. Então é isso que eu quero que vocês deem também uma lida, né? A importância de Elton Maio, quais foram os estudos realizados, quais são os efeitos desses estudos, né? Para que a gente pense um pouco de quadro de distribuição de trabalho, ok? Qual é a sistemática, né, de um quadro de distribuição de trabalho? Quais as atividades na prática estão tomando mais tempo do órgão? É isso que um quadro de distribuição de trabalho visa. Pesquisar as atividades que deveriam tomar mais tempo do órgão, tendo em vista seus objetivos. Algumas tarefas ou atividades podem ser suprimidas, ou seja, podem ser eliminadas. O tempo gasto com cada tarefa é importante, e isso, lembrem que é uma questão lá surgiu lá com os estudos de tempos e movimentos, ver se existe coerência entre a capacitação e o serviço e as tarefas que estão sendo empregadas, se existem tarefas sendo empregadas em duplicidade, se há compatibilidade entre os cargos e as atividades, se há sobrecarga ou ociosidade no órgão. Então vejam essa questão. Inclusive, algumas dessas características, algumas dessas finalidades são semelhantes às finalidades de um funcionograma. Estão lembrados que a gente falou agora há pouco? Em um QDT, o quadro de distribuição do trabalho, devem ser levados em consideração o fator tempo, e isso é importante, esses fatores são fundamentais, prestem atenção. O fator tempo consumido pelas tarefas, porque é preciso eliminar o tempo morto, ou seja, aquele tempo que não nos serve, aquele tempo que é desperdiçado. Fator capacidade profissional, a escolha
do melhor profissional para ocupar determinado cargo, é a ideia da eficiência, um equilíbrio no volume do trabalho dos empregados, nem deixar eles com muito trabalho, nem deixar eles com pouco trabalho, sermos assertivos e as possibilidades de simplificação do trabalho, ou seja, existe um trabalho que parece ser muito complexo, mas que a gente pode e a gente consegue, na verdade, minimizar ou reestruturar esse trabalho de forma que ele fique, que ele seja executado de uma forma mais simplificada, ok? Então, espero que tenha ficado claro com a distribuição de trabalho, né, o QDT. E aí nós falamos agora muito pouco sobre layout. E aí existem vários tipos de layout, layout para empresas, layout para escritório, layout para indústrias, só que esse não é nosso foco. Nosso foco é saber compreender o que é layout, que são arranjos físicos dos diversos postos de trabalho existentes na organização, envolvendo além da preocupação de melhorar e adaptar as pessoas ao ambiente, segundo a natureza da atividade, enfim, visando também a eficiência e a eficácia dos processos, ou seja, à medida que você organiza da melhor forma possível o seu ambiente de trabalho, você está visando a eficiência e a eficácia. As pessoas estando bem alocadas nos seus postos de trabalho, assim como os equipamentos, ocorre, consequentemente, redução de tempo na execução da tarefa, ocorre ganho de escala, ganho de produtividade, e, consequentemente, isso vai influenciar na lucratividade da sua empresa. Ok? Logo, layout é um arranjo físico de pessoas, máquinas, equipamentos e matérias-primas dentro do ambiente de trabalho, visando a eficiência e eficácia organizacional. Ok? Alguma dúvida? Por favor, vocês podem entrar em contato comigo havendo alguma dúvida. Ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.